para dar essa aula de geometria para vocês, tá bom? Vamos começar? Então eu vou fechar o vídeo para poder vocês verem a tela. Então vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Espera só um minuto, gente. O Vitor deu ok, né, Vitor? Hoje a gente vai começar a falar de circunferências. E o que são circunferências, né? Então, são essas figuras geométricas que têm esse formato aqui, ó. Só que na geometria a gente tem uma definição para circunferência, né? E qual é? Vamos ver aqui, ó. Sabemos que a circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano equidistantes a um ponto dado denominado centro. Equidistantes é a mesma coisa que tem a mesma distância. Então, olha só, turma. O que significa isso? Eu vou dizer que esse ponto O aqui, ó, ele é o centro, é a minha referência. E todo ponto, toda distância a essa linha, ela é igual. Então, a partir desse ponto até a linha, se eu chamo essa distância de R, essa distância vai ser R também. R. Então, o conjunto desses pontos aqui, ó, que formam essa linha e tem a mesma distância do centro, ó, é chamada de circunferência. Então, a primeira característica da circunferência é que todos os pontos que estiverem aqui, eles têm a mesma distância do centro. Então, essa é uma característica da circunferência. Mas a gente vê que é uma... O que é a circunferência? Essa linha que, se a gente medir qualquer ponto desta linha até o centro, que eu chamo de O, a distância vai ser a mesma. Bom, é uma definição um pouquinho complexa, porque a geometria acaba sendo um pouquinho complexa, né? Mas o que a gente precisa saber, para resolver exercícios que vão aparecer nos vestibulares? Então, toda circunferência tem um centro chamado O. Este centro, a partir desse centro, ó, eu posso traçar uma reta até chegar nessa linha que é a circunferência. Então, a distância de O até B, eu vou chamar de raio. Vai ser o raio dessa circunferência. Então, o raio é essa distância do centro até essa linha que forma a circunferência. Então, vou escrever aqui, ó. Aqui eu chamo de raio. Ó, raios. Então, eu posso dizer que OB representa o raio. Olha que legal. Se eu pegar este ponto aqui e chegar até A,
esse também vai ser o raio da circunferência. Se eu pegar este ponto aqui, ó, e chegar até D, aqui também é o raio. Então, qualquer ponto que eu traço do centro até a linha, ele é o raio dessa circunferência. Então, são elementos importantes que a gente encontra na circunferência. O raio. Agora vamos apagar aqui, ó. Tá vendo essa distância DA? Então, ó, se eu estou passando pelo centro, né? Mas a distância DA, quantos raios tem? Eu tenho uma medida aqui do raio, né? Mais outra medida aqui que também corresponde ao raio. Então, AD, né, ou DA, essa parte aqui, a gente chama de diâmetro. Da circunferência. E qual, pessoal, observando qual a relação entre o raio e o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Isso. Então a gente pode fazer D igual a 2R. Muito bem. É isso mesmo. Primeira coisa que a gente chega à conclusão, que o diâmetro é o dobro do raio. E matematicamente a gente escreve dessa forma aqui, ó. Beleza? Agora faltou uma outra reta que a gente pode chamar. Veja, tanto o diâmetro, ele vai passar pelo centro da circunferência. O diâmetro, ele passa pelo centro da circunferência. O raio inicia no centro da circunferência. Agora, quando eu traço uma reta dentro dessa circunferência, ó, por exemplo, sem passar pelo centro, eu chamo de corda. Então, essa medida CE é uma corda, porque ela não está passando pelo centro da circunferência, está passando longe, né? Então, nós temos três elementos importantes na circunferência: o raio, o diâmetro e a corda. A corda é a única que não passa pelo centro. Então, apresento a vocês a circunferência, né? Depois a gente vai falar de círculo. E o que é o círculo, né? Quem que é a circunferência? Quem que é o círculo? Tem diferença? Muita diferença na geometria. E aos pouquinhos eu vou trazendo essas diferenças para vocês, tá? Então, turma, essas são as partes principais de uma circunferência. Agora vamos para outra parte. Acho que essa daqui eu não coloquei, não consegui colocar a imagem. Deixa eu ver aqui. Então vamos desenhar uma circunferência aqui, ó. Isso também é uma
uma parte importante da circunferência. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Vou mudar a cor. Eita. Então, temos aqui uma circunferência, né? Se eu marcar 2 pontos nela, por exemplo, ponto A e ponto B, eu vou dividir essa circunferência em 2 arcos. O que são arcos? Ó? São partes da circunferência que eu delimitei. Ó. Então, esse daqui vai ser um arco. Em comparando com esse laranja, eu posso chamar ele de arco maior. E o laranjinha, vou chamá-lo de arco menor. Então, são outras coisas que a gente pode tirar de uma circunferência. Bom, se eu falar que AB é o arco menor, é AB, né? Mas a outra também está delimitada por AB, né? Então, o que eu posso dizer, né? Que AB é o arco maior. Então, a gente olhando, observando, quem que é AB? É toda essa parte de rosa aqui. Logo, a parte em laranja, a gente tem que considerar como sendo o arco menor. Porque as duas pontas aqui é A e B, né? Então fica difícil a gente falar, a B é arco maior, mas de repente algum aluno olha, mas a B não é o menor? Então aí surge um conflito de ideias, né? Mas não vamos tornar isso um problema. Se eu falar que a B é o arco maior, então a gente imagina que essa parte toda rosa aqui. E essa parte laranjinha vai ser chamada de arco menor. Então, são detalhes que, na geometria, turma, tem que estar bem específico. Porque a geometria é uma parte da matemática bem. Bom, o que eu posso dizer? Né? Vamos analisar, depois eu vou buscar a palavra certa para isso. Mas a geometria tem aquelas coisas de provar, né? Então, tem coisas que para a geometria é muito importante. Olha só, turma, onde que eu quero chegar agora? Eu tenho uma circunferência que eu falei que o diâmetro dessa circunferência vale 2 centímetros. E que o comprimento, o que é o comprimento, turma? Eu peguei um ponto aqui, ó, e vou dar uma volta na circunferência. Então, isso daqui vai me gerar um comprimento, ó. Quando eu dou aula presencial, o que eu levo? Eu levo uma fita métrica e uma tampa de panela, por exemplo. Então, o que é o comprimento da circunferência? É eu pegar aquela tampa e envolvê-la na fita métrica. Então, eu pegaria a fita métrica aqui, ó, começaria aqui e daria uma volta na circunferência. Aí eu vou ver quanto que mede isso daqui.
Fita métrica é aquela fita de costureiro, né? De costureira, né? Que parece uma régua, só que é um tecido, né? Então, a gente pode medir, por exemplo, as tampas de panelas, né? Tudo que tiver formato de circunferência, né? Aí eu falei, turma, que o comprimento daqui é 6,2. Onde que eu quero chegar nisso, né? Na matemática, existe uma relação que é comprimento dividido por diâmetro. E a divisão do comprimento pelo diâmetro, a razão entre o comprimento pelo diâmetro resulta numa constante que a gente vai chamar, a matemática chama do famoso π. Conhecem o π? 3,14, etc, etc. Então, ele é um número muito estudado na geometria. Não só na geometria, mas na matemática. Porque ele é um número irracional. Se vocês não lembram que é um número irracional, vamos lembrar primeiro o que é o racional. Por exemplo, eu tenho o número 1,23 e ele vai se repetindo 23, 23, 23. A partir dessa repetição, eu consigo pôr esse número na forma de fração A sobre B. Porque ele tem uma repetição constante, né? Porém, o π, ó, eu não lembro a sequência correta do π, tá, turma? Mas a gente sabe que os primeiros números que a gente trabalha é 3,14. Aí eu lembro que vem 15, depois 9, e assim vai. E a maior curiosidade da matemática é saber onde vai terminar esse π. Porque até agora ele tem infinitas casas decimais. Infinitas casas decimais. E por que ele é um número irracional? Porque, como ele não tem nenhuma sequência, 14, 15, 9, 2, tanana, ele não tem essa sequência que tem aqui esse número, ó, que ele repete 23, 23, 23 infinitas vezes. Eu não consigo colocar ele na forma de uma fração. Então, eu chamo esse número de irracional. Na matemática, existem diversos números irracionais. O que a gente estuda com mais frequência no ensino médio é o π. Então, turma, qual o significado do π? Ó? Eu tenho o diâmetro de uma circunferência que vale 2 centímetros. E o seu comprimento, 6,2. Então, se eu fizer 6,2 dividido por 2, eu vou obter 3,1. Aí, turma, dessa circunferência que está aqui, o que eu fiz? Eu aumentei ela. Deixa eu ver se eu consigo
clicar. É que agora não está liberando aqui. Ô, professor, Fala, Pedro. então, com comprimento dividido pelo diâmetro é o π? Como é que é? Comprimento dividido pelo diâmetro, cara. O Representa esse número, essa constante que se chama π. que é o π. Π. Tá. Então, então, sempre que eu dividir, sei lá, se os valores aí fossem diferentes, Ó, não fossem presta esse que tá atenção. aparecendo. Ó, tá vendo essa circunferência pequena? Tô. Agora ela aumentou, ó, para o Uhum. diâmetro 6. Uhum. Tá vendo? E o comprimento dela passou para 18,6. Então, você vê que, à medida que eu aumento o diâmetro, aumenta o comprimento dessa circunferência. Então, eles são diretamente proporcionais. Quando eu aumentar o diâmetro da circunferência, o diâmetro, o comprimento dessa circunferência também vai aumentar, proporcionalmente. Uhum. Então, aqui, ó, agora eu tenho o comprimento 18,6 e o diâmetro 6. Se eu fizer essa divisão, Vai dar o mesmo valor. vai dar uma constante 3,1. Que é o π. Que é o π, né? Tá. De novo, se eu pego uma circunferência e aumento de tamanho aqui, ó. Estou aumentando o tamanho dessa circunferência. E eu falo para você, ficou meio oval, tá, gente? Mas imagina que é uma circunferência. O diâmetro é 8 e o comprimento, esse comprimento, deixa eu ver quanto que virou. 24,8, ó. 24,8. Então, se eu aumentei o diâmetro de 6 para 8, proporcionalmente o diâmetro, o comprimento dessa circunferência vai aumentar também, que foi 24,8. Se eu fizer 24,8 dividido por 8, 24 dividido por 8, 3. 8 dividido por 8, 1. Eu obtenho a mesma constante que eu obtive nas outras circunferências, ó. 3,1, 3,1 e agora lá em cima 3,1, né? Por isso que aí na matemática essa razão entre o comprimento dividido pelo diâmetro nós chamamos de π. Então, se você tiver em casa uma fita métrica, pegue objetos que têm a forma de uma circunferência e faça essa medida. Meça quanto vale o diâmetro e meça quanto vale o comprimento dessa circunferência. É claro que quando a gente manuseia, né, faz manualmente, pode errar os valores. Então, vai ter alguma diferença, né, em relação aos valores. Mas vai chegar próximo ao valor do π, que é 3,1415. Ô, professor, Claro, fala. só para ter certeza, o comprimento é dado pelo que mesmo? Pra gente, ou a gente teria que descobrir? Ó, imagina você tem uma circunferência, né? Uhum. Vamos lá. Vou desenhar uma circunferência aqui para você. É porque eu fiquei meio confuso. Tudo bem. Ó, o que é o comprimento da circunferência, Pedro? É eu pegar um ponto aqui, ó, que eu chamei de A, vai. E eu vou pegar uma fita métrica e vou medir
o início aqui de A eu vou fazer essa medida, Pedro. Vou começar a medir daqui, ó, até chegar aqui, ó. Então, a medida daqui, desse ponto, do início de A até terminar no mesmo ponto que a gente chama de comprimento da circunferência. Se eu cortasse essa circunferência aqui, ó, ela ia virar uma linha, ó. Mas a gente teria que descobrir no exercício, por exemplo? Com certeza, se for pedido comprimento, a gente vai ter outros dados que levem a esse valor, entendeu? Ah, tá. Porque eu fiquei tipo, pô, como é que eu ia descobrir isso só desenhando? Tem uma Calma, fórmula, né? 2πr. É o calma, 2πr? Ah, desculpa então. calma, vamos chegar lá. Exatamente. Agora, olha só, turma, como que eu chego no 2πr, ó? Ninguém chama PR aí? A gente viu que o π é o comprimento dividido por diâmetro, né? Olha só, se eu quero saber o comprimento, eu vou passar o diâmetro multiplicando, ó. Vai ser o π vezes o d. Correto? Vou passar para cá. E o que é o diâmetro, turma? Não é 2 vezes o raio? Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes o raio, vezes o π. Agora, ajeitando isso daqui para ficar mais fácil decorar, ó, 2πr. E a gente chegou na primeira fórmula da matemática e da circunferência, né? Então, entenderam como eu cheguei no 2πr? Eu tenho o diâmetro que vale 2r. Então, eu substituí aqui, ó. Comprimento é π vezes 2r. E para ficar mais fácil de decorar, né? A gente muda a ordem aqui, fica 2πr. Consegui a fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Difícil? Será que daqui para frente a gente consegue fazer exercício? Ninguém respondeu, ó, todo mundo em silêncio. Mas vamos lá, turma. Dá tempo de fazer um exercício? Pelo menos um a gente tenta fazer, né? Ó, tem um assim, ó. Qual que vocês preferem fazer hoje? Esse daqui ou esse que fala que é um texto que a gente vai descobrir fazer vamos descobrir a figura, né? Lendo o texto. Qual que vocês preferem? Querem que eu escolha? Então vamos ver esse daqui, ó. Por um ponto P é traçado um segmento tangente à circunferência lambda. Lambda, turma, eu escrevi porque eu não achei aqui no meu tablet esse símbolo aqui, ó, que é o lambda. É uma letra também que é usada para representar circunferência, tá? Sabe, agora, vamos lá, ó. Então eu tenho uma circunferência
Eu não quero elipse, eu quero circunferência, né? Agora é só aumentar aqui, vamos lá. Então, eu tenho uma circunferência. Vamos ler aqui o exercício. Por um ponto P, é traçado um segmento tangente à circunferência lambda em T. Então, eu tenho um ponto P qualquer, ó. E vou traçar... Deixa eu ver se eu... Não consegui fazer tangente, ó. Então, tangente é quando tem um ponto só coincidente, ó. Então, eu tenho um ponto P que eu tracei até ele ficar tangente à circunferência e chamei esse ponto tangente de T. Vamos continuar lendo aqui, ó. Sabendo que PT tem 12 centímetros, ó. 12 centímetros. E que o raio dessa circunferência, ó, raios. Onde que é o raio? Então, imagina que aqui é o centro. Então, olha só. Olha a minha saída aqui, ó. Este raio, esta distância aqui, ó, vou chamar de OT, vale 5 centímetros. O que ele quer saber? Calcule a distância entre o ponto P e o centro. Gente, olha só, gente. Que coisa louca. Formou aqui, ó, um triângulo. Vamos ler de novo para ver se a gente entendeu? Por um ponto é traçado um segmento. Então, por um ponto aqui, ó. Aí eu vou traçar um segmento de reta, que é essa reta aqui, ó, que é tangente à circunferência, que eu chamei de lambda. Não é lambida, hein? É lambda. Então, turma, e ele falou que a distância do ponto tangente a esse ponto P é 12 centímetros. Fora essa informação, ele falou que o raio, ó, aqui é o raio da circunferência, também vale 5 centímetros. Ó. Mas por que me interessa este daqui ao invés desse daqui? Porque aqui, ó, é onde tem o ponto tangente, né? E daqui a gente tirou o quê? Um triângulo retângulo. Ó. E ele quer saber o valor de OP, que eu chamo de X. E vocês já conhecem que o triângulo retângulo, nós temos o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Ó. A soma de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Vamos fazer essa conta aqui. Ó. 5 mais 4, 9. 4 mais 2, 6. Baixou 1, 169. Vamos ter que x é raiz de 169. Quem é bom de potenciação vai descobrir que 169 é a raiz de 13. Então, a gente descobre que a distância de P e O são 13 centímetros.
Qual que é o problema desse exercício? A gente imaginar esse desenho, né? O que é tangente, professor? Bom, então vou revisar aqui, ó. Tem uma circunferência, ó. Não virou, ó, virou circunferência. Se eu passo uma reta por ela, tangente, significa que existe apenas um ponto, ó, em comum entre a circunferência e a reta. Esse ponto eu chamo de tangente. E quando ele fala uma reta tangente, é porque existe um único ponto coincidente que coincide entre a reta e a circunferência. Então, isso que quer dizer tangente. Beleza, turma? Então, 8h22, passei 2 minutos, né? Na próxima aula, eu prometo começar por esse exercício aqui, ó, que a gente vai falar mais de circunferências. Tá vendo, ó? Esse daqui já tem o desenho. Será que vai ser mais fácil? Querem tirar uma fotinha, passar o print na tela e tentarem fazer? E na semana que vem a gente corrige? Vou sair daí para me despedir de vocês, tá bom? Vou sair da tela aqui, ó. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação, tá? A nossa aula passa rápido, né? Mas eu espero que vocês, né, tenham aprendido um pouco aí de circunferência, né? Então, agradeço aí a presença de vocês. E na segunda-feira eu estou de volta aí para a gente dar continuidade, tá bom? Muito obrigado aí, uma boa noite e bons estudos aí para todos. Até mais. Tchau. Tchau, professor. Tchau, obrigado pela participação aí. Matheus, cadê o Matheus? E agora, turma?